Fala fiel, hoje tem mudança de última hora na escalação e muita informação importante sobre o Corinthians, e o Chico Garcia trouxe as mudanças no time para o jogo de hoje. Bora atualizar as notícias do Timão porque tem jogaço nessa quarta-feira. A gente vai tentar montar aqui a escalação, o time pode ter mudanças. Félix Torres, ídolo, voltando ao seu país. Falando do Félix Torres, hein? Deu entrevista direto do Equador e chamou a atenção. E tem mais 2 jogadores do Timão podem pintar na seleção amanhã. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Falar de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. O Corinthians já está no Equador desde a segunda-feira, inclusive realizou um treinamento no campo do Emelec, né, no Jorge Capwell, na terça-feira. As informações que vêm de lá foram apenas de um trabalho tático, né, com bolas paradas ofensivas e defensivas, né, e o Ramon, obviamente, já entende, já imagina tudo aquilo que vai fazer nesse primeiro confronto aí das eliminatórias, visando aí a fase de grupos da Libertadores. Jogaço, gente. E o problema todo é a maratona, né? O Corinthians tem nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o Barcelona. No domingo, o Santos, às 6h35 da tarde, tarde-noite, na Neoquímica Arena, pela semifinal, jogo único. Depois já joga a primeira partida, na verdade joga o jogo de volta, né? Contra o Barcelona no meio da semana que vem também. E depois, no final de semana, o primeiro jogo já da decisão do Paulistão, caso o Corinthians avance do Santos nas semifinais. E aí pausa para a data FIFA e só depois, lá no dia 27, se eu não me engano, as finais, a grande final, né, a grande decisão do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena também. Então, tem uma pausa de uma semana ali da data FIFA, mas até lá tem 4 jogos em sequência e todos eles decisivos. É uma loucura o que vai acontecer aí nos próximos dias, então a gente precisa estar atento, vai cobrir tudo, vai acompanhar tudo, né, do que pode acontecer. E pode acontecer uma mudança tática ou até mesmo, né, de escalação, de escolhas do técnico Ramon Dias. Por quê? Porque esse é um primeiro jogo. É um primeiro jogo que você tem a capacidade, a possibilidade de reverter caso haja algum problema no retorno, quando decide em casa. O jogo do fim de semana contra o Santos, ele não permite isso. É um jogo decisivo num jogo único em que você precisa estar com todo mundo a pleno, é clássico, é um campeonato paulista que tem 3 jogos para o título, é isso? Então daqui a pouco um foco você estabelece nesse sentido. Agora, também não dá para desconsiderar um Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional, que vem muito bem, tem 12 jogos de invencibilidade. Nesse ano eles são líderes do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos os caras marcaram gols, então eles vivem uma boa fase. E o jogo não tem altitude e tudo mais, mas é fora de casa, é um ambiente hostil da Libertadores que a gente já conhece. Então também não dá para desconsiderar. Você não pode, daqui a pouco, né, perder por um placar, né, 2-3-0, a ponto de não conseguir reverter. E o Corinthians, pelo que tem de elenco, de time, eu acho que consegue fazer um bom jogo e por que não sair com a vitória. E aí eu tô aqui tentando, quebrando a minha cabeça, né, na minha mesinha tática aqui, para tentar entender que time o Ramon vai levar a campo. Será que ele vai fazer um planejamento pensando ali na frente no Santos também? Ou ele vai focar e botar todo mundo que ele tem à disposição, daquilo que ele tem de melhor e pronto? E é um jogo fora de casa. Sendo um jogo fora de casa, ele se resguarda um pouco mais? Ou ele busca atacar para daqui a pouco, né, já usar um contraveneno e sair na frente do placar? O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar montar essa escalação. Eu acho que ele mantém o sistema, tá? Existe uma possibilidade de utilizar um terceiro atacante aqui, como o Romero, por exemplo, que vem entrando bem nas partidas, e aí ele tiraria um dos volantes. Existe uma outra possibilidade, que seria a possibilidade de um terceiro zagueiro, né? Fazer um sistema de 3 zagueiros para ser um pouquinho, ou um pocão mais cauteloso, e aí você, né, especular e tendo uma tranquilidade defensiva, né? Se você voltar com um empate, tá tudo bem. Acho muito difícil que ele faça isso pela primeira vez na temporada, justamente num jogo dessa magnitude. É por isso que eu não acredito. Então, Hugo Souza, os 2 zagueiros, tá? Eu tenho praticamente uma certeza de que o Félix Torres vai ser titular. E por vários aspectos. Primeiro, ele tá bem. Acho que esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, o Félix Torres faz uma boa temporada em 25. Ele concedeu entrevista coletiva no dia de hoje,
porque ele é uma celebridade local. O Félix Torres é jogador de seleção equatoriana. Eu acompanho muito, e, aliás, obrigado, né? A gente que fica daqui acompanhando, né, os portais e os canais identificados, né, e muitos veículos, né, que cobrem o Corinthians estão lá em solo equatoriano. Especialmente foi onde eu vi isso, foi o meu timão com o Vitor Chicaroli. Abraço para a rapaziada do meu timão, fazendo um trabalho brilhante. E o Chicaroli estava contando que ele ficou impressionado com a idolatria que os caras lá têm, o respeito que eles têm em relação ao Félix Torres. A sala de entrevistas, né, nessa coletiva pré-jogo, estava lotada. E com apenas um ou outro jornalista brasileiro, o resto dos caras equatorianos perguntando, e eu ouvi a entrevista, né, perguntando para ele como era voltar, se ele cogita voltar para o Barcelona, ele falou que nesse momento não, se ele vai comemorar se ele fizer um gol, ele falou que não, porque ele foi criado ali dentro do Barcelona, né, ele é um aficionado, ele é um torcedor do Barcelona, mas que obviamente ele vai pensar no Corinthians, vai pensar em fazer o seu melhor, mas que é muito especial voltar e jogar com o Barcelona, que ele não queria encontrar o Barcelona nessa fase, mas enfim, coisas do futebol, né? Coisas da bola, e ele vai tentar dar o seu melhor pelo Corinthians, mas que ele, né, vai ter que eliminar, né, no caso, né, o Barcelona, né, se tudo der certo. Então, reverenciado. E outra, ele tá bem, tá? De novo, o Félix Torres tá jogando bem. O cara chegou lá, reverenciado e ovacionado. Deixar o cara no banco é muita sacanagem, né? Até porque ele tá jogando bem. E segundo, ele conhece muito o ambiente, o local, o estádio, o clube, os jogadores em que ele tem contato, muitos inclusive de seleção equatoriana. Então não faz nenhum sentido você não ter o Félix Torres, tá? Então ele é titular absoluto desse jogo. O parceiro é que eu tô muito na dúvida, cara. Porque o Gustavo Henrique fez praticamente, acho que foi o primeiro jogo dele, né? Contra o Mirassol, foi o primeiro jogo dele em 25. Será que você já bota num segundo jogo? Tem semifinal domingo, a gente sempre tem que pensar nisso. O André Ramalho não vem bem, mas ele tá descansado, ele não jogou. E assim, um jogo desse tamanho, a experiência do André seria interessante. O André e o Félix, eu não sei se casa, de verdade, eu tenho dúvidas. É uma dupla que, cara, acho que jogou junto uma ou outra vez, assim. E o ano passado, quando o Félix não estava bem, então eu realmente não sei o que esperar. O Tchoca fez uma boa dupla com o Félix Torres e eu acho que eles podem daqui a pouco resolver. Acho até que tem um indicativo maior nesse sentido do que Gustavo Henrique, do que André Ramalho. O Tchoca fazia a dupla de zaga com o Félix, porque o Tchoca também não jogou no final de semana. Então, e o Tchoca tem mais agilidade, né? O Barcelona tem jogadores mais velozes e tal. Então, eu iria por Félix Torres e Tchoca, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito na dúvida, tá? E esse mistério vai acontecer momentos antes da bola rolar. Mateuzinho e Hugo. O Hugo não tava no jogo contra o Mirassol, foi o Matheus Bidu, e o Hugo dá, segundo o Ramon, essa sustentação defensiva. Jogo fora de casa, tenho certeza que é o Hugo. Pra quem, né, tá desavisado, o Angileri não pode ser inscrito, né? Ele já não foi inscrito, na verdade, né? O Corinthians contratou depois, agora só na fase de grupos se o Corinthians avançar, que vai ser o titular, o argentino. Meio de campo. Acho que não dá pra fugir muito. Peguei uma rinite aqui, desculpa, tá, gente? Acho que não dá pra fugir muito do Martínez, Carrilho, Bidon e Garro. O Garro tá de volta. Aliás, ele jogou, né? Entrou nos minutos finais, foi preservadinho, tá tudo certo, mas o Garro é peça fundamental. Não dá pra imaginar um time sem o Garro, ainda mais que o Coronado ainda tá machucado. A minha dúvida é nesses três volantes, só que assim, vocês me conhecem, né? Eu tendo aqui André Carrilho e aqui Breno Bidon, eu não preciso de mais nada. Eu jamais tiraria esses dois do time. Eu sei que tem gente cogitando, né? Rian, Maicon, daqui a pouco no lugar do Bidon, ou bota o Maicon de primeiro, desloca o Martínez para fazer essa função no Carrilho e deixa o Carrilho no banco. Acho que essa é uma possibilidade que eu até, dependendo, né? Porque aí é uma questão estratégica, né? Você deixa o Carrilho para segundo tempo, você descansa ele um pouco mais, pensa no jogo de domingo. Ok. Aí, ok pensar dessa maneira, mas eu me dói nos nervos, assim, você abrir mão de um jogador como o Carrilho e como o Breno Bidon. Eles são titulares, assim como o Garro. Então esse trio aqui, cara, não tem o que fazer. E assim como o Ranieri tá fora, o primeiro volante tem que ser o Martínez. Essa variação, você fazer ela durante a partida, tá tudo certo. Daqui a pouco você bota o Maicon, como eu disse, tira o Carrilho para descansar, desloca o Martínez para a direita, bota o Rihanna do Bidon. Tá bem,
Ok, durante o jogo, ok. Até porque depende das circunstâncias, né? Mas inicialmente eu iria e acho que Ramon irá também. Acho que isso é importante dizer, não é só o que eu penso. Eu penso também o que o Ramon vai fazer, que é Martínez, Carrilho, Bidon e Rodrigo Gal, Memphis e Yuri na frente. Gente, eu acho que não tem como fugir desse time, muito desse time. Pode ser que tenha uma surpresa do tipo Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga realmente é uma incógnita, ou o parceiro do Félix Torres, né? Porque eu acho que o Torres joga. E o meio de campo ali, eu me surpreenderia muito se ele abrisse mão ali de um Carrilho, por exemplo, para fazer 2 volantes, o Garro e 3 atacantes. Acho que ele não vai abrir o time dessa maneira num primeiro jogo fora de casa contra um Barcelona, que é um time tradicional no continente e que está bem nesse momento. Acho que o Ramon vai se apegar à sua velha estrutura, que não é nenhum demérito, não. É uma estrutura que funcionou muito bem, especialmente no ano passado. Agora, o que eu espero de verdade, e acho que o torcedor está nessa linha, vocês podem comentar a respeito, é a classificação. É a classificação. Eu não vou. A gente vai fazer as nossas análises pontuais aqui, do tipo como é que o time foi, como é que foi o Ramon nas suas escolhas, mas eu não vou aqui exigir nada além do resultado, da classificação, da vaga. Empatou os 2 jogos, passou nos pênaltis, a gente vai ponderar aqui o que deu errado, mas isso é o mais importante. Passou com 1-0 na volta, empatou na ida, voltou 1-0 e tal, um resultado magro, não jogou pro gasto. Não interessa. Estará, se isso acontecer, na fase de grupos da Libertadores. É só isso que importa, tá, gente? Porque a temporada ainda está começando, ainda tem coisa a acontecer, a gente pode aqui apontar preocupações, né? Porque tem uma reta final de Paulista junto, né? Dessa confusão toda, mas eu não vou, assim como contra o CV, exigi e falei e cobrei e queria uma goleada, porque contra um time frágil desses você tinha que passar por cima. O Corinthians não conseguiu. Então, desta feita, a partir de agora, nesse jogo, esquece. Eu não quero nada além de uma vaga. Então, pode ser que a gente... E isso vai mudar meu olhar, né? Minha análise, porque daqui a pouco, se for um jogo difícil nesse jogo de ida, mas beleza, voltou com um empate, voltou com 2-1, voltou com 1-0, tá lindo, tá lindo. Porque está dentro de um contexto da necessidade de classificar. E repito, isso é o que mais importa nesse momento. O que vocês acharam de tudo isso, de todas essas informações? Qual time que vocês acham que vai entrar em campo? Eu quero muito ouvi-los a respeito disso. Fiel, essas mudanças são positivas para o Timão? Quem deveria ser titular nesse jogo? Deixa o seu comentário aí. E agora, bora falar da entrevista de Félix Torres, que chamou a atenção lá no Equador. Félix, boa tarde. Estou à sua direita aqui, ó. Félix. Sei que estamos aqui em Guayaquil, mas você já compreende português, tranquilo, falando devagar. Você conhece bem a cidade, o clube, a torcida. Queria que você pudesse comparar, por favor. Você já conhece também o seu clube, a torcida do Corinthians. Como é que você compara essas duas torcidas, esse ambiente que você sabe que vai enfrentar amanhã e o que você passou para os seus colegas sobre isso? Obrigado. Sí, yo creo que conozco ya las dos aficiones. La atmósfera es muy linda. Creo que la atmósfera del torcedor corintiano es un poco más fuerte. Creo que se hace notar en los partidos, así sea cuando recibes un gol, creo que se hace sentir mucho más. Y la afición de Barcelona también es muy linda, creo que es una afición que te sigue a todos lados. Félix, aqui ó, Vitor Scaroli do portal Meu Timão do Brasil. Faz tempo que a gente não fala com você ali numa coletiva, né? A gente ouviu pouco, então eu queria aproveitar a oportunidade para que você falasse como que está sendo sua adaptação ao Brasil, ao futebol brasileiro. Foi um ano difícil para você, que você jogou pouco em 2024, o porquê você acha que isso aconteceu também. Queria que você falasse desses seus primeiros passos aí no futebol brasileiro e agora na segunda temporada aí. Obrigado. Sí, yo creo que fue un año de adaptación. Fue un buen año para mí para poder adaptarme al fútbol brasileño. Estuve entre jugando en la selección y para el equipo, y creo que no es fácil, ¿no? Tener una adaptación rápida, porque siempre me tocaba estar en la selección en los dos lados y gracias a Dios ya pude adaptarme. Félix,
Boa tarde, Alexandre Jimenez aqui da Central do Timão. O Félix, até em cima da pergunta do Chicaroli, como está sendo para você vivenciar esse ano de 2025? Depois das dificuldades na temporada passada, você está se destacando na defesa, um personagem importante em jogos em que o Corinthians não sofre gol. Você encara essa temporada ya como una volta por cima? Obrigado. Sí, yo creo que siempre se tiene dificultad, ¿no? Ahora se está viviendo un excelente inicio de año. Creo que voy a trabajar para mantenerme en ese nivel que se está queriendo tener y poder ayudar a mi equipo, ¿no? Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Andrea Montalvo de Fútbol Diversión te saluda. Es un gusto para nosotros como ecuatorianos volverte a tener acá en el país, ahora con Corinthians. Yo quería saber algo. ¿Qué se siente para ti jugar contra un Barcelona, que fue el que te vio crecer como tal, y ahora ser parte de un Corinthians del Timão, que es el equipo que te da la oportunidad de hacerte grande en el fútbol y consolidarte también en la selección? Y además, esa atmósfera que tú sientes de volver a jugar en el Monumental, seguramente ante 40.000 personas o más. Gracias. Sí, creo que va a ser algo muy lindo. No esperaba enfrentar a Barcelona en una de estas instancias, pero el fútbol es así, ¿no? Creo que es algo que tengo que enfrentarlo como un profesional y tener que hacer un excelente trabajo para mi equipo. ¿Qué de distinto tiene en esta oportunidad este Barcelona que vas a enfrentar? Sí, yo creo que este Barcelona tiene algo de distinto ahora con el entrenador, que es Segundo Castillo. Creo que es una persona que conozco, un equipo que siempre ha tenido a los mejores y siempre quiere competir en lo más alto. Entre el fútbol brasileño y nosotros, hablo netamente de lo deportivo porque sabemos que en lo económico hay mucha diferencia. Bueno, yo creo que existe una diferencia. Brasil tiene sus características, Ecuador también. Ecuador es un fútbol bastante físico y me ayudó bastante para llegar hasta donde yo estoy ahora, ¿no? Física y mentalmente para lo que se viene, que es poco tiempo, temas también de eliminatorias. Gracias. Sí, yo creo que no hemos hablado con mis compañeros a los cuales he compartido cancha con ellos. Es muy feliz de poder reencontrarme con ellos, tratar de tomarlo seriamente el partido y poder disfrutar, ¿no? Disfrutar de estando con ellos en campo y que gane el mejor. Físicamente y mentalmente creo que me estoy preparando muy bien porque sé que va a ser un partido muy difícil. Y también qué tiene que cuidar Barcelona de Corinthians, para que le puedas contar a la gente también con qué equipo se va a enfrentar. Sí, yo creo que conozco muy bien al cuadro ofensivo que tiene Barcelona. Jugué con Octavio, creo que también jugué con Jagner en la selección. A Felipe no los he enfrentado, pero sé que nosotros tenemos que contrarrestar esa ofensiva de ellos. Y este equipo de Castillo también está un poco más ofensivo de lo que al menos mostró Universidad Central, tanto en la ida como en la vuelta. No, yo creo que nos costó un poco, fue porque nos confiamos, nos sentíamos, sabemos la fortaleza que tenemos, la calidad de jugadores que tenemos, entonces creo que ahí donde no debemos confiarnos y encarar el partido como tal, ¿no? Con mucha responsabilidad y saber que enfrente tenemos un rival. Félix Torres está confiante, mas será que a defesa do Timão está pronta para esse desafio? Agora, Fiel, vamos falar da seleção brasileira, 2 jogadores do Corinthians que podem ser convocados amanhã. Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians, falar aí de algumas informações adicionais que faltaram da partida, falar para vocês aí principalmente da questão da transmissão, né, aonde que vai passar o jogo, onde vocês vão poder acompanhar o Coringão hoje. Vou falar também um pouquinho de um assunto meio aleatório, mas não, porque envolve alguns jogadores do Corinthians, vai ter convocação da seleção amanhã e eu quero discutir isso daí com vocês, se vocês acham aí que os jogadores, o Yuri Alberto, o Hugo Souza, que estavam na lista, na primeira lista, né, se eles vão ser ou não convocados amanhã pelo Dorival, se eles merecem ou não essa convocação, se vocês acham que isso vai impactar o time também, a gente vai discutir um pouquinho. Mas antes, bora só mais alguns detalhes aí, né, jogo importante hoje do Corinthians e Barcelona
Guayaquil, o Corinthians já lá no Equador para disputar essa partida. E a gente tem aí alguns detalhes importantes, Corinthians que deve ter Memphis, Yuri, Rodrigo Garro, Bidon, Carrilho, Martinez, Hugo, Gustavo Henrique. Eu acredito que pode ser que seja o Félix Torres, mas não diria nada de estranho de aparecer o André Ramalho. Enfim, não sei se um André Ramalho e Félix Torres, que eu não acho interessante, porque eu acho que os dois não se combinam muito nessa questão. É o que eu falei, o Gustavo Henrique é um zagueiro um pouco mais posicional, mais alto, e o Félix Torres um zagueiro mais rápido, então acho que eles se completam bem. Já o Ramalho e o Félix Torres, os dois saem muito para caçar, e ainda mais com um time que ataca bastante, tá? O Barcelona de Guayaquil ataca bastante, isso pode ser meio perigoso para a parte defensiva. Bom, já foi discutido bastante essa questão do time. A gente vai ter a arbitragem aí do Maximiliano Del Esso, e o VAR vai ficar por conta do Silvio Truco. São o que? Esses da Comebol Argentina. A comissão é quase toda argentina. Bom, transmissão, galera. Para assistir o jogo, TV Globo na aberta. A ESPN vai passar também na fechada. E vai ter na plataforma de streaming, na Disney+, também vai estar passando. Quem tiver Disney+, quiser acompanhar por lá. E também tem aí a situação toda envolvendo a seleção brasileira, que eu quero discutir com vocês, porque tem convocação amanhã. Então, jogo às 21h30 e depois o Corinthians joga já com o Santos às 6h30. Agora, cara, por que 6h30, né? O jogo devia ser 4 horas da tarde. O Corinthians vai ter jogo de volta depois. Um horário assim de domingo, cara. Pô, 4 horas da tarde, 6h30, já não vai ter o jogo. O jogo dos outros rivais vai ficar para segunda-feira. Sei lá, enfim. Não achei legal essa composição de horário, não. Podia ter ficado para as 4 da tarde, que a gente está acostumado. Mas colocaram aí para 6h30 o jogo do final de semana contra o Santos. Isso é questão de televisão, essas coisas assim, né? Enfim. E, galera, o Dorival, né? Ele vai fazer a convocação da seleção brasileira nessa quinta-feira para eliminatórias aí, jogos contra Colômbia e Argentina. Jogos complexos, né? Colômbia e Argentina. A convocação vai ser às 11 horas aí, então a gente vai ter muito provavelmente aí Yuri Alberto e o Hugo Souza, né? Eles e os familiares acompanhando aí essa convocação. A gente vai acompanhar junto, porque quando tem jogador do Corinthians envolvido, a gente acompanha também. E eles que estavam aí nessa pré-lista de convocados, pode ser aí 2 jogadores do Corinthians que podem aparecer entre os que vão disputar esse jogo entre Colômbia e Argentina. E é aquilo lá, eu quero saber de vocês. Os dois merecem ser convocados? Vocês acham que isso vai atrapalhar os dois no desempenho da equipe? Ou é bom para o jogador ir disputar jogos com a amarelinha, volta com mais moral? Quero muito saber a opinião de vocês. Lembrando que vai ser data FIFA, então não vai ter jogos. Então eles não vão, propriamente dito, desfalcar o Corinthians nesses jogos entre Colômbia e Argentina. O campeonato vai estar pausado, mas é aquilo, né? A gente só fica com aquela questão de alguma lesão, alguma coisa, tomara que não aconteça, e eu acredito muito que os dois devem ser convocados. Vamos aguardar aí amanhã para ver essa situação também, beleza? Mais tarde tem mais informação aqui no canal, tem pós-jogo, daqui a pouco eu vou colocar alguns conteúdos aí exclusivos para vocês também no canal, então bastante informação aí durante o dia de Corinthians, a gente vai se falando, beleza? Então é isso, fiel, falamos sobre mudanças no time, entrevista de Félix Torres e a expectativa para a convocação da seleção. Quem merece ser chamado pelo Dorival, comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Timão. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!